Olá, hoje eu recebo aqui no DM Entrevista o Carlos André, né, Carlos André, que é advogado, professor e conselheiro da OAB e possui um instituto que leva o seu nome, né, Instituto Carlos André. Fala um pouquinho desse instituto que você tem aqui em Goiânia há 4 anos. Olá, Luciana. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao DMTV pelo convite aqui para nos receber para falar sobre a língua portuguesa, a última flor do lácio, e especificamente a respeito do Instituto Carlos André, que foi um instituto que nós fundamos há 4 anos, como você falou, fomos nós e a diretora Marina Nunes, nós dois somos os diretores da escola. Nós percebemos a necessidade de criar um curso de língua portuguesa voltado especificamente para a atualização em língua portuguesa, atualização para advogados, para jornalistas, até porque nós usamos a língua coloquial no dia a dia e a língua culta, obviamente, nos foge. E é sempre importante fazer o estudo da língua porque a língua materializa o nosso pensamento. E como materializa o nosso pensamento, nós temos, por óbvio, que treinar, estudar, como tudo que fazemos cientificamente na vida. Além disso, nós também oferecemos cursos preparatórios para concursos públicos em língua portuguesa e redação, especificamente, Luciana. E da mesma sorte, nós criamos cursos para vestibulares, principalmente nos cursos ligados à redação, à produção textual, que tem, sem dúvida qualquer, sido o calcanhar de Aquiles dos alunos nos últimos tempos nos vestibulares. Então, foi um sonho que nós realizamos e estamos muito felizes com o empreendimento, mas principalmente do ponto de vista da razão social do empreendimento. Tá, bom, a gente pode perceber que os vestibulandos e os concursandos, né, eles possuem uma grande dúvida em relação à redação, é o grande bicho-papão. Vocês possuem alguma tática para não tornar esse assunto tão chato, que tantas pessoas ainda sentem dúvidas quando vai realizar as provas? Vocês possuem alguma tática? Bem, interessantíssima a sua pergunta. Realmente, quando se fala em redação, nós falamos basicamente no que há de mais complexo para os concursantes, como você falou, e da mesma sorte para os vestibulantes. Agora, eu diria que ocorre isso por quê? Porque falta técnica. O grande Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta mineiro, diz que o ato de escrever está ligado a 95% de transpiração e só 5% de inspiração. Então, muita gente entende que escrever está no ato de ser inspirado, e não é verdade. Você que é jornalista sabe muito bem que o jornalista tem que dominar inicialmente o gênero textual. Escrever um artigo de opinião é uma coisa, escrever uma editorial é outra coisa, escrever uma carta é outra coisa. Então, inicialmente, o que nós colocamos ao aluno é que ele deve dominar, Luciana, o gênero textual. Então, se cai dissertação argumentativa, ele precisa dominar dissertação. Ora, mas não é só dissertação, existe o aspecto também temático. E aí nós colocamos aos alunos que o aspecto temático, por si só, também não é o suficiente. Eu preciso criar uma linha de raciocínio. E na dissertação, por exemplo, o que nós sempre colocamos? O aluno tem que ter uma tese e ele precisa desenvolver essa tese. Desenvolver de que maneira? Com os mecanismos argumentativos. Quais sejam os mecanismos argumentativos? Mecanismos como, por exemplo, citação de autoridade, como comparação, como definição, que são, sem dúvida qualquer, as estruturas mecânicas que fazem com que ele produza um texto que seja lógico e depois fazer conclusão. Agora, os concursos públicos têm sido muito diferentes. Por quê? Porque, além disso, os concursos se especializam em aspectos de tópicos. Então, você me perguntou, dica? Eu diria, a dica é saber exatamente aquilo que o edital coloca. Então, cada edital é de uma forma. A PUC de Goiás cobra de uma forma, a UFG cobra de outra forma, a FUVEST cobra de outra forma. Os concursos públicos, a UNB, ele cobra de uma forma, o CESP, a UFCC cobra de outra forma, então são bem diferentes. O concursado e o vestibulando teve que mudar um pouquinho o que foi ensinado no ensino médio, no ensino fundamental. Como é que foi feito isso no seu instituto? O nosso instituto, quando ele foi fundado, nós já começamos a ensinar a nova ortografia. Inclusive, nós escrevemos um livro sobre isso, chamado A Nova Ortografia da Língua Portuguesa. Tivemos, inclusive, apoio, escrevemos artigos aqui para o Diário da Manhã, tivemos o apoio do Diário da Manhã, da Academia Goiana de Letras, e foi bastante interessante nesse sentido. Bem, o que nós percebemos em relação à nova ortografia, e colocamos isso no Instituto, é que, deveras, não foi algo perfeito. Não foi. Porém, ela, para os padrões brasileiros, ela foi interessante sim. E eu vou dizer por quê.
Quando nós falamos em acentuação gráfica, por exemplo, a acentuação é um dos grandes dramas das pessoas, sem dúvida qualquer. Porque a acentuação era cheia de elementos que só talvez os gramáticos ou aqueles que tivessem um estudo muito mais aprofundado em língua portuguesa pudessem conhecer. Hoje ela está ligada ao princípio da economia dos acentos gráficos, no princípio da simplificação. Basicamente, nós temos 75% de palavras paroxítonas em língua portuguesa. E essas palavras é que basicamente perderam os acentos. Nós temos aí hoje acentos em paroxítonas terminados em A, E, O, em, ens. Por isso, por exemplo, para, do verbo parar, não tem mais acento gráfico. Mas para quê? Não precisa, porque para é paroxítono terminado em A e as paroxítonas terminadas em A não precisam de acento. Bem, Carlos André, o professor Carlos André, concorda com isso? Não. Eu entendo que a acentuação gráfica deveria ser mantida, sim, porque nós entendemos que a acentuação gráfica, principalmente do ponto de vista diferencial, é fundamental para que haja um processo de comunicação, principalmente em textos formais, um processo mais, eu diria, preciso. E eu entendo que a comunicação tem que ser precisa, a precisão dos elementos importantes, principalmente em textos formais, em textos cultos. Então, eu discordo, mas foi feita. E como foi feita a reforma, nós temos que nos adaptar a ela. É um aspecto de legalidade, princípio da legalidade, né? Bom, eu estava conversando com você, vai ter um curso de férias, né? Exatamente. É o curso de atualização, né? Isso. Formados em jornalismo, direito. Fala um pouquinho desse curso. É um curso muito interessante. A Marina e eu, né, nós costumamos falar que nas férias, geralmente é o momento em que os profissionais, como jornalistas e advogados, têm um pouco mais de tempo para cursar específicas de língua portuguesa. E por isso nós criamos esse curso. Um curso muito interessante que vai falar a respeito de assuntos como coesão textual, que é um assunto extraordinário, coerência textual, que da mesma sorte é um assunto extraordinário. Nós vamos falar a respeito de pontuação, que é um assunto que é por demais importante para a produção textual. Da mesma sorte, falaremos a respeito de concordância, né? Erros de concordância são quase que inadmissíveis em momentos formais. E falaremos da mesma sorte sobre assuntos como colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise. Então, é um curso de português voltado à redação, à produção, ao aspecto prático. É um curso muito bom, é um curso muito interessante. Obviamente, sou suspeito para dizer, porque sou apaixonado pela língua portuguesa, como certamente todos que estão nos ouvindo são. Então, se pudessem nos dar a honraria de visitar o nosso instituto. O instituto não é nosso, é da cidade de Goiânia. Nós temos essa noção. Nós temos a ideia de que nós criamos uma empresa não para nós, mas criamos uma empresa para a cidade. Tá. Agora eu queria que você falasse, né, para todos que estão assistindo a gente, quais são os erros mais frequentes nas provas, assim, que toda vez o aluno chega para você e fala: Carlos André, me ensina, como é que eu faço para não errar mais? Ótima sua pergunta, inclusive vou dar um exemplo prático disso. Segunda-feira eu recebi uma prova para que eu faça um recurso, para que eu fizesse um recurso em um concurso público especificamente. E nessa prova nós tínhamos lá aproximadamente 50 pontos que seriam verificados em relação à gramática normativa. Dos 50 pontos, o candidato perdeu 9 pontos. 9 pontos. Sabe por quê? Teve 3 erros de pontuação. 3 erros de pontuação. E esses erros de pontuação são muito comuns, Luciana. São extremamente comuns no dia a dia. Separar, por exemplo, sujeito e predicado por vírgula é uma coisa terrível. Eu já vi, por exemplo, livros famosos, assim como Quem ama, vírgula, educa. Bem, só que quem ama, vírgula, não educa. Porque o verbo educar tem como sujeito quem ama. Só que se o sujeito e o verbo estão sendo separados por vírgula, existe um desvio aí de pontuação. Fora aqueles que geram problema quanto ao aspecto semântico, ideológico, né? Que geram lá ambiguidade. Outro dia foi atravessar uma faixa em que havia lá uma ambiguidade que, meu Deus do céu, né? É complicado. Se você for ler aquilo que está escrito e cumprir aquilo que foi escrito, você não atravessa a faixa. Mas temos que observar o processo de comunicação. Desvios de concordâncias, desvios são comuns e não devem, sob qualquer hipótese, ocorrer, né? Nós observamos muito aí produções textuais que colocam assim: nota-se as desigualdades sociais. Ora, mas as desigualdades sociais seriam sujeito do verbo notar, então não é nota-se, é notam-se. Mas o que nós temos percebido é que muita gente não tem dado importância a isso, Luciano, e tem que dar.
Tem que dar porque a língua, ela faz parte da materialização do nosso pensamento. Então, se nós pensamos desordenadamente, a tendência é que nós materializemos nosso pensamento de maneira desordenada. E não é isso que o mercado de trabalho quer, não é isso que o Estado quer e não é isso que pode realmente ocorrer no Estado e no mercado de trabalho. Não estou aqui, sob qualquer hipótese, querendo colocar, e o Instituto não tem esse objetivo, é bom deixar isso muito bem claro, de mudar a língua do dia a dia. Não, isso tem que ser respeitado. Eu sou de uma família muito humilde, então, lá no interior do estado em que eu nasci, Tocantins, muito comum que vocês usem a norma coloquial, como nos rincões do Brasil. Mas isso é no dia a dia, isso é numa linguagem familiar, isso não é no trabalho. As pessoas têm que ter noção que a língua culta é fundamental, sim, e não podem ser cometidos esses erros sobre os quais eu falei aqui agora. Então, tá bem? Tudo bem. Para os interessados, então, como é que a gente encontra? Onde que fica seu instituto? Para aqueles que estão na rede social, nós colocamos lá Instituto Carlos André no Facebook. Facebook Instituto Carlos André. Curta o Instituto, você terá notícias diárias, inclusive, do Instituto, sobre o que nós colocamos na sala de aula, todos os detalhes específicos nós colocamos. Nós temos o site que é institutocarlosandré.com.br e da mesma sorte temos também o telefone que é o 39 45 17 77. Nós temos lá os nossos consultores para conversar com os senhores e da mesma sorte nós temos a diretora Marina para conversar com os senhores sobre todas as dúvidas que os senhores tiverem a respeito de língua portuguesa. E digo mais, vou em primeira mão, nós estamos montando inclusive um estúdio para que o Instituto possa passar a ser uma rede de escolas de língua portuguesa que se espalhe pelo Brasil inteiro. Uma escola que é de Goiás, então estamos muito orgulhosos em relação a isso. Tomara que dê certo, tomara que nós possamos ter esse próximo passo. Estamos também, já temos uma turma em Brasília e o nosso objetivo é de que nós possamos também já ir para Brasília e fazer da língua portuguesa algo que as pessoas realmente amem. Já amam, mas se nós pudéssemos contribuir, seria a mais absoluta honraria, Luciana. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, Carlos André. Acho que você tirou muitas dúvidas, né? Porque sempre a gente tem alguma dúvida em relação ao português. E no dia que você quiser voltar, as portas estão abertas. Estou absolutamente à disposição, como eu disse, muito honrado, tenho muito respeito pela instituição e estaremos sempre aqui quando formos convidados.